Veja essa ave, ela tem um aspecto quase que pré-histórico e se tornou rara por conta do valor da carapaça que ela tem na cabeça, que pode chegar a 21 mil reais. E você já ouviu falar do pássaro mais papudo do mundo? Não, hoje eles têm os 7 pássaros mais raros que existem. Roda a vinheta! O calau de casco ou calau de capacete é uma espécie de ave típica da Tailândia e que luta para não sumir do mapa desde 1978. Isso porque os calaus possuem uma carapaça que é utilizada para se fazer artesanatos. Essa matéria-prima que está na cabeça da ave é conhecida como marfim de calau, onde os moradores locais esculpem e vendem por uma fortuna para o mercado negro. Segundo a crença popular, serve para atrair dinheiro. Tá, mas e quanto custa uma peça dessas? Uns 5 mil dólares, pouco mais de 21 mil reais. E é justamente por isso que o animal está ameaçado de extinção. Da mesma forma que os elefantes, hoje em dia a caça e venda desse marfim de calau é proibida, mas infelizmente acontece muito, principalmente para o mercado chinês. Geralmente os caçadores saem com uma boa grana depois de uma caçada, pois essa espécie gosta de viver em grupos. Então, quando acham um, geralmente tem vários outros nas redondezas. Para a sorte dos calaus, as leis contra a caça ou tráfico de aves estão se tornando cada vez mais severas, e dos últimos anos para cá, a população desses animais vem aumentando. Porém, ainda são considerados raros. Bom, vamos ver se o homem aprende que é mais bonito observar o pássaro solto na natureza do que ter um objeto ali em cima da estante. Esse é o maior causeiro do mundo das aves. O pássaro lira é uma espécie de ave enorme, chegando a 1 metro, que possui um visual nada comum. A sua cauda demora 7 anos para se desenvolver, e esse mundaréu de plumas diferenciadas são jogadas para frente do corpo na hora de fazer o ritual de acasalamento. Quanto maiores e mais bonitas, mais as fêmeas se sentem atraídas. Mas não é só a beleza da cauda que fez com que os pássaros fossem caçados e colocados em cativeiros, e assim entrarem em risco de extinção na Austrália. Eles também são cobiçados pela sua capacidade impressionante de imitar qualquer som que ouvirem. Por isso ele é o maior causeiro das aves, pois consegue emitir som de outros animais e enganar os predadores e caçadores. Eles enganam até mesmo as fêmeas, mano, pois nos ritos de acasalamento, cerca de 80% dos sons que emitem são de outras espécies de pássaros. Ele também consegue imitar uma motosserra com perfeição e guarda tudo na cabeça, conseguindo lembrar e emitir o som que quiser, quando quiser, que vai desde sirenes, serrote, câmera, enfim. Mas o que era para ser uma bênção virou uma maldição. Por ter esse talento, a ave é muito cobiçada no mercado negro, se tornando rara no seu habitat natural. Imagina se uma coruja e um papagaio tivessem um filho. Como seria? Não sei! Eis aqui a resposta. O cacapo é um pássaro extremamente raro, que pertence à família dos papagaios, porém tem hábitos noturnos como as corujas. Ele vive na Nova Zelândia e está correndo sérios riscos de extinção, pois se estimam que apenas 154 dessas aves existam no mundo todo. Os cacapos são grandes e pesados, chegam a 60 centímetros e pesam de 3 a 4 quilos. As asas são pequenas e por isso esses pássaros são incapazes de voar. Por conta disso, depois que os humanos trouxeram os gatos como animais de estimação para a região, esses pássaros se tornaram o prato principal dos bichanos. Isso fez com que sua população fosse praticamente dizimada pelos felinos. Apesar de não voarem, os hábitos noturnos fizeram com que os cacapos desenvolvessem uma visão apurada durante a noite, e suas penas servem como um disfarce para se camuflarem no meio da mata. Apesar da camuflagem ser sua principal forma de defesa, que funcionou muito bem por séculos, não é o suficiente para se esconder dos felinos, já que os cacapos têm um odor muito peculiar, que lembra flores e mel, e os felinos têm um olfato muito apurado e conseguem encontrar essas aves com facilidade. Pois é, quem diria, né? Ser cheiroso pode ser um problema no mundo animal.
Uma das espécies mais raras e intrigantes é a soberba ave do paraíso. A principal característica dessa espécie é a plumagem do macho, que tem uma das cores mais escuras da natureza, sendo capaz de absorver completamente a luz. Porém, em contraste com a cor negra, as penas coloridas em tom de azul chamam a atenção nas fotos raras já feitas desse bicho. Recentemente, conseguiram filmar uma das espécies realizando uma dança de acasalamento. O resultado é impressionante. O safadinho abre uma espécie de manto negro e faz os movimentos coordenados para chamar a atenção da crush. Aparentemente, para esse tipo de pássaro, a aparência conta e eles precisam mostrar as plumas com maestria para conseguir um encontro. Só deve ser muito difícil para a fêmea diferenciar um macho do outro, né? Já que no fim das contas, todos parecem ser um borrão preto saltitante com olhos azuis. Ah, e detalhe, esses olhos azuis na verdade são fakes. São duas penas bem pequenas na região do rosto para se passar por olhos grandes e assim prender a atenção da fêmea. É como se fosse um filtro do Instagram, por enganação. Porém, pelo menos para ele dá certo. Veja esse pássaro bizarro, o anabê papudo, chama atenção pelo seu papo gigante. Para você ter uma ideia, pode ser maior que seu corpo, chegando a 45 centímetros. O gogó gigante é uma característica presente no macho e serve para ajudar a ecoar seu canto e o deixar mais bonito. Então, assim como os humanos, quem fica com a fêmea é aquele que tiver mais papo. Esses animais são encontrados nas florestas da Colômbia e do Equador e estão ficando cada vez mais raros de serem vistos por conta da destruição de seu habitat natural, já que o pessoal anda destruindo tudo para fazer pastos ou plantar soja. Já tendo sido incluso na lista de animais em risco de extinção, o anabê possui características únicas, pois além de tudo, ele ainda consegue controlar o papo, expandindo para chamar a atenção da fêmea ou até mesmo espantar predadores, dando a impressão de que é maior do que realmente é, mas também consegue retraí-lo na hora de voar, para não atrapalhar a aerodinâmica das decolagens e pousos. A fragata colombiana, também conhecida como tesourão, é uma espécie conhecida por ter o maior comprimento da asa proporcionalmente ao corpo, com 85 centímetros de tamanho e 2 metros de envergadura. Elas comem pequenos peixes, mas nem sempre se dão ao trabalho de ir ao mar, pois são as maiores ladras entre as aves, já que costumam roubar o alimento do bico de outros pássaros durante o voo, de uma forma violenta, fenômeno conhecido como pirataria aérea. Essas malandras têm quase 2 quilos e são tipo os valentões da escola. Ninguém se recusa a dar o seu lanche. Outra característica são seus papos vermelhos que inflam na hora de cantar, seja para acasalar ou simplesmente para emitir esse som característico. Apesar de serem vistas em grandes bandos, elas já foram consideradas raras, pois pescadores viam essa espécie como uma praga e costumavam caçar os bichos para sobrar peixe para eles pescarem. Felizmente, hoje em dia, elas já estão sendo vistas por algumas pessoas na natureza. Considerada por muitos a ave mais bonita das Américas, o galo da Serra Andino tem os machos da sua espécie da cor laranja avermelhada e uma crista perfeita, que lhe ajudou a receber esse nome. Eles não chegam a 30 centímetros de tamanho, suas penas da parte superior do corpo são tão pequenas que parece algodão ou pelúcia, e por mais que sejam vistos no topo das árvores, eles costumam dormir no meio das rochas de penhascos, o que dificulta a captura por predadores ou humanos. O bichinho é esperto, hein? Devido à sua exuberância, o animal corre risco de desaparecer por conta do tráfico internacional de aves. Apesar de ser considerado o animal nacional do Peru, é justamente lá onde estão desaparecendo com mais pressa. As leis do país parecem estar controlando a situação de extinção, que já foi mais crítica no passado do que é agora. Eis aqui o pássaro mais raro do mundo.
e ele é brasileiro, viu? O entufado baiano é uma espécie de pássaro pequeno que atinge menos de 20 centímetros e vive na Mata Atlântica da Bahia. Pouquíssimos relatos desse animal foram feitos e cogita-se que apenas 12 indivíduos adultos existam por aí. Os machos são inteiramente pretos e as fêmeas têm a coloração mais amarronzada e ambos possuem penas arrepiadas na frente dos olhos. As fêmeas são ainda mais difíceis de encontrar do que os machos e talvez por isso não consigam se reproduzir com tanta frequência. Todos os pássaros dessa espécie estão na natureza. Os pesquisadores temem que, se colocarem um macho e uma fêmea em cativeiro, as chances de reprodução sejam ainda menores, por tirar dois indivíduos do seu habitat original. Eles são encontrados geralmente por conta do som característico que emitem. Sabe-se que eles se alimentam de frutas pequenas e insetos, porém não há nenhuma informação oficial sobre rituais de acasalamento, ovos, filhotes ou ninhos, por conta de nunca terem capturado nenhum. E aí, mano, qual desses pássaros raros você achou mais incrível? Deixa aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Então é isso, até o próximo vídeo.